Isso, Adriano. A gente recebe agora o professor Vitélio Brustolin, que é de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Thiago, Adriana, Felipe, Amanda. Bom dia a todos. Bom, professor, são muitos os componentes nesse encontro que começa nesta segunda-feira. Agora, eu pergunto para o senhor em relação à guerra na Ucrânia. O senhor acha que a China vai fazer algum tipo de apelo para o fim da guerra? É difícil acreditar nisso, não é, professor? Os 12 tópicos que a China apresentou no mês passado, eles são tópicos que atendem algumas reivindicações do Putin. Por exemplo, eles congelam as linhas de frente onde elas estão nesse momento, que é uma coisa que não é interessante para a Ucrânia, por exemplo, que perderia território, e ao mesmo tempo não dão acordos de segurança para a Ucrânia. Então, se a gente for analisar, Thiago, em 1994, quando a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia, junto com Belarus e com o Cazaquistão, 5 países garantiram a segurança da Ucrânia, e dentre esses 5, a Rússia e a China. Os outros 3 são a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. São os 5 países permanentes do Conselho de Segurança. Há, portanto, um impasse lógico aqui. A Ucrânia não vai entregar terras para a Rússia sem garantias de segurança. E as garantias de segurança que a Ucrânia quer, que é o ingresso à OTAN, a Rússia não cede. Enquanto isso, nenhum dos dois lados conseguem avançar na linha de frente. A Rússia tem tido avanços muito limitados e táticos. Faz 8 meses que ela tenta tomar Bakhmut, não conseguiu tomar áreas em Vuhledar. Então, há um impasse na guerra e o congelamento das linhas de frente, somado com a queda das sanções contra a Rússia, que é uma coisa que a China defende, não é favorável à Ucrânia. Mas há um ponto nos 12 tópicos apresentados pela China que é muito interessante para o mundo. A China se posiciona contra o uso de armas nucleares, inclusive o uso preventivo, porque muito se falou na Rússia usar armas nucleares táticas nesse conflito. E pelo que nós percebemos, se isso acontecer, ela perderia o apoio da China. Professora, a pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Professor Brustolin, muito bom dia. Bom dia. O grande tema hoje é o seguinte: esse jogo geopolítico faz com que Rússia e China se aproximem cada vez mais e começa a ter essa tensão maior na Ásia. Acabou agora da Austrália comprar mais equipamentos militares, Japão se rearmando. Então nós temos uma mudança nessa conjuntura que deixa tanto Rússia como China de maneira nervosa. Como é que essa questão da Ucrânia se contrapõe ao que é o interesse que a China considera estratégico da sua atuação na própria Ásia, com esta aliança do Ocidente com determinadas potências na Ásia para contrabalançar justamente o poder expansionista da China na Ásia? Felipe, faz alguns dias o presidente Xi Jinping lançou um manifesto com 24 caracteres chineses e 3 deles definem muito bem a política externa chinesa, que são esconder nossas capacidades e esperar o nosso tempo, ser bom em manter um perfil baixo sem chamar atenção e nunca reivindicar a liderança. A política externa chinesa é uma política indireta. Ela usa, por exemplo, a Coreia do Norte, nesse momento, você mencionou o Japão, que desde 2013 mexeu na sua Constituição para poder se rearmar, e que nesse momento se reaproxima da Coreia do Sul, apesar de todos os problemas que houveram nas guerras que eles travaram, inclusive com estupros de soldados japoneses contra sul-coreanos, o que deve gerar indenizações. Mas a China usa a Coreia do Norte, veja, 90% do comércio da Coreia do Norte é com a China. A Coreia do Norte não é um país sustentável. Ontem, quando o Kim Jong-un anunciou que mais 800 mil soldados se alistaram para lutar contra os Estados Unidos diante de uma, aspas, invasão iminente dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte, nós percebemos que a Coreia do Norte está no limite da sua mobilização militar. Ela não tem contingente para tanta gente atuar na área militar e, ao mesmo tempo, manter o país sustentável. Então, a China utiliza, primeiro, a Coreia do Norte como uma mola para manter afastado tanto o Japão quanto a Coreia do Sul. E por quê? Porque todas as 24 simulações que foram feitas recentemente de um ataque da China a Taiwan dão conta de que, sem a ajuda do Japão, não é possível evitar que a China retome Taiwan pelo uso da força.
O Japão, portanto, é fundamental nesse cenário. Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul, nesse momento, reivindica a reinstalação de armas nucleares dos Estados Unidos no seu território, já que a Coreia do Norte tem em torno de 50 ogivas nucleares e uma delas, que foi testada recentemente, tem alcance de 15 mil quilômetros. Ela pode atingir qualquer local nos Estados Unidos e atinge o centro dos Estados Unidos em 33 minutos. Então, juntando esse aspecto da política da Coreia do Norte com a Rússia, a China está usando a Rússia nesse cenário. A dependência da Rússia aumentou muito em relação à China, especialmente em termos energéticos. Veja, 34% o aumento da exportação de produtos russos para a China, mas se houver um embargo, por exemplo, contra a China de petróleo que chegue pelo mar, de onde vai vir a energia da China? Vai vir da Rússia, que compra petróleo e gás natural como nunca antes, assim como a Índia. Então, existe um interesse em utilizar até o limite o que a China puder da Rússia nesse contexto, sem se envolver diretamente na guerra. É uma estratégia ambígua da China, que ao mesmo tempo que não vota contra a Rússia na ONU e bloqueia as sanções contra a Coreia do Norte no Conselho de Segurança, ela continua o comércio com a Rússia de uma forma que torne a Rússia sustentável nessa guerra. Amanda Klein. Professor, bom dia. Muito interessante essa sua análise, quer dizer, da mesma forma que viabiliza a Coreia do Norte, a China, durante essa guerra, viabiliza a Rússia também. Talvez seja muito categórico dizer, porque a Rússia é uma economia enorme, muito maior e mais aberta do que a Coreia do Norte, mas, sem dúvida, esse comércio, tanto com Índia quanto China, viabilizaram aí a sobrevivência da economia russa durante essa guerra. Agora, eu estava fazendo uma rápida análise aqui pelos principais, uma busca pelos principais sites de notícias no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, e todos trazem como manchete a visita do Xi Jinping à Rússia. Isso é para a gente ter uma noção, uma ênfase da importância e do significado que tem essa visita. Por que agora? Por que essa primeira visita, desde que eclodiu a guerra, há mais de um ano? E por que neste momento? Qual o significado dessa visita a Moscou? A China utiliza uma estratégia indireta, né? Vamos voltar nesse tópico. Por quê? Porque é esperado que eles façam 12 acordos comerciais nessa visita, né? E dentre esses acordos são acordos para impulsionar o comércio, para aumentar o uso das próprias moedas no comércio, ou seja, reduzir a dependência ao dólar, o que é uma coisa que vai contra o sistema SWIFT, de onde a Rússia foi tirada desde o início da invasão na Ucrânia. Ou seja, existe aqui uma intenção de fortalecimento dos dois países. O que, Amanda, é uma coisa que já vinha acontecendo independente da guerra provocada pela Rússia na Ucrânia. Por quê? Porque a balança do poder, o equilíbrio da balança do poder já pendia para o lado da China há muito tempo. A China está crescendo 10% ao ano há 40 anos. Todo o status quo interessa à China. Não é interessante para a China ter uma guerra, mesmo que econômica, contra os seus principais parceiros comerciais, que são a Europa e os Estados Unidos, por conta da Rússia. A China não tem interesse em confrontar de frente esses países. Veja a estratégia deles, né? De novo, nos caracteres do Xi Jinping. Nunca reivindicar a liderança, manter um perfil baixo, esconder as nossas capacidades. O tempo corre a favor da China, assim como corria a favor de Atenas na Guerra do Peloponeso contra Esparta. O sistema econômico chinês é mais eficiente nesse momento do que o dos seus adversários. Agora, veja toda a questão. Diante disso, não é interessante uma guerra direta da China contra nenhum outro país, inclusive porque os Estados Unidos reconhecem Taiwan como território chinês desde 1969. A questão é que os Estados Unidos não admitem que Taiwan seja tomado nem pela força, nem por via de sanções econômicas. Isso reduz a capacidade da China de intervir em Taiwan, o que não significa que seja uma capacidade zero. Faz poucos dias, por exemplo, que a China cortou o acesso à internet de ilhas no entorno de Taiwan. Então, existe um cenário complexo aqui e a China usa ele muito favoravelmente. Se nós formos analisar, só para finalizar, que o teto do preço do petróleo, para o barril do petróleo cru da Rússia é de $60 e que isso é muito próximo do custo de extração do petróleo, que é de $44 na Rússia, e a China e a Índia compram petróleo da Rússia com 50% de desconto, a gente vai perceber que a dependência russa em relação à China é muito grande e a Rússia vem ganhando muito pouco em contrapartida. Professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Um abraço.
Obrigado a todos, bom dia.